Um abraço amigo para si, amigo e caro telespectador, que connosco está nesta hora em Alianças com Santa Maria. Se bem se recorda, a grande missão, o grande objetivo do nosso programa tem sido mostrar passo a passo aqueles momentos em que Nossa Senhora foi a grande mãe, a grande padroeira, a grande rainha de Portugal, porque Portugal lhe foi sendo consagrado. Não sei se recorda a primeira aliança com Dom Afonso Henriques, a segunda aliança com Dom João I. Entramos agora neste programa na terceira aliança, no terceiro momento importante da história de Portugal, em que Maria foi fundamental para que a nossa Portugalidade se expandisse. Sim, nestes programas próximos, neste e no seguinte, nós vamos tentar mostrar-lhe a si, caro telespectador, como Portugal foi chegando mais além, por mares nunca antes navegados, como nos canta Luís de Camões. Vamos dar a conhecer a Ordem dos Templários, que veio ser a tornar-se depois a Ordem de Cristo. Vamos dar-lhe a conhecer quem foi, o que fez o infante Dom Henrique. Vamos dar-lhe a conhecer o que é que começou neste lugar onde estamos. Uma pequenina capela, Capela de Santa Maria de Belém, em Restelo, Lisboa. E desta forma nós vamos preparar o auge das descobertas marítimas, o auge da Portugalidade além-mar, com Dom Manuel I e o Mosteiro dos Jerónimos. Como vê, vai ser com certeza um programa, o de hoje e o próximo, muito importante, porque nos vão dar a conhecer aquilo que somos e aquilo que levamos e também aquilo que trouxemos deste aquém e além-mar. Também vamos dar a conhecer-lhe aquilo que foi Urbano V e aquilo que ele, enquanto Papa, escreveu sobre Portugal e os seus territórios. Fique connosco. Acredito que vai ficar muito feliz e a conhecer muito mais da nossa história. Não deixe de se sentir preso a este programa Alianças com Santa Maria. Até já. Fique connosco. Uma saudação a toda a família Canção Nova, mais uma vez deste santuário de Nossa Senhora do Monte Sameiro, em Braga, a Imaculada Conceição. Não poderia ser melhor o lugar para continuarmos estes programas dedicados a Nossa Senhora e a história de Portugal, Alianças com Santa Maria, a partir deste livro, Edições Paulos, na sua segunda edição. Gostaria muito de cumprimentar cada um dos telespectadores, de todos aqueles que nos acompanham nesta família Canção Nova, todos os que nos ouvem e veem e todos os que porventura nos seguem também pela rádio. Uma saudação de amizade pela presença, pela permanência neste percurso que nos desafia à fidelidade. Então nós hoje vamos começar a preparar a terceira aliança de Portugal com Nossa Senhora. Evidentemente que nos referimos à aliança que vem da epopeia nacional das descobertas. Nossa Senhora de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos são importantes para marcar com gratidão esta presença de Maria na vida de Portugal. Se quiser acompanhar o livro Nossa Senhora e a História de Portugal, nós estamos hoje no capítulo 4,
e vamos nos situar entre as páginas 35 e 37. Vamos exatamente abordar a preparação desta grande odisseia que distingue a nossa história no contexto mundial. Sim, o povo português tem esta alegria de poder testemunhar que sentiu o desafio amplo do horizonte alargado que é o Oceano Atlântico. Somos a varanda da Europa virada para a vastidão do Oceano Atlântico. É um horizonte alargado que nos liberta, que não nos põe limites, que nos faz ver muito longe. Por isso nos chamava, diria que o búzio do Atlântico soava a Portugal a sua grande missão, a gesta das descobertas. Se a Península Ibérica, a dita Espanha do Império Romano, assumiu esta dimensão, Portugal e Espanha, foi, porém, a nação portuguesa aquela que primeiro iniciou esta epopeia, a aventura das descobertas. Nós vivíamos uma circunstância que não era fácil, e essa circunstância fazia de nós um pequeno povo. Refiro-me a um povo de pouco mais de 1 milhão de pessoas, que tínhamos vivido a crise de 1383-1385, numa longa campanha de sobrevivência pela liberdade entre 1383 e 1411. Por isso éramos um povo desgastado por um conjunto enorme de despesas que era de facto a manutenção da guerra pela nossa independência e pela nossa liberdade. Parecia megalómano a um povo de 1 milhão de pessoas, um pouco acrescido, pensar numa aventura tão grande de partir para os mares. Esta epopeia das descobertas que vai entre 1415 e 1543. Porém, a história mostra-nos que não foi um sonho leviano, megalómano, mas um projeto que fez de Portugal uma nação servidora de encontro de culturas e povos, na dádiva à Europa de novos conhecimentos. Foi necessário aprofundar o estudo da astronomia, da cartografia, o conhecimento dos mares, das correntes marítimas, o estudo pormenorizado da geografia que havia de ser para nós a descoberta constante de novidades que as viagens nos foram trazendo. A descoberta também antropológica, a antropologia cultural, o encontro com os povos e o enriquecimento da convivência com a interreligiosidade que o animismo, o hinduísmo nos trouxe, quer da África, quer do Oriente, quer da América, com a chegada ao Brasil. Percebemos que somos, por isso, detentores de uma grande experiência de globalização, de uma dimensão imensa de diálogo entre povos, de uma experiência interreligiosa que nos abre sempre horizontes novos para renascermos de novo. Portugal, na sua história, renasceu muitas vezes das suas próprias cinzas, quando, como agora, nesta época, recuperou a sua independência, a sua dignidade, a sua liberdade, a partir da crise de 1383-1385. Estamos então com o mestre de Avis, que assume a coroa portuguesa a partir de 1385. E vai ser nesta epopeia do seu reinado, 1383-1433, que nos vamos situar na necessidade de fazer algo pela cristandade, pela Península Ibérica, pela nossa liberdade. Tínhamos ainda entre nós a cidade de Granada, dominada pela Mourama. Fazia jus ao resto do grande califado de Córdoba. Foi
toda a Península Ibérica dominada pelo Islão. E os cristãos que aqui sobreviveram faziam a sua liberdade precária acontecer a partir dos impostos. Por cabeça, cada cidadão pagava a sua liberdade para poder praticar o culto cristão e viver a cultura cristã, e também pelas suas terras. Diríamos nós, por cidadão, teria que pagar exatamente a sua liberdade, e pelas suas terras teria que pagar a possibilidade de produzir, de sobreviver economicamente. Então estamos diante de uma liberdade adquirida através da taxação fiscal, uma taxa que era paga com submissão, num gesto muito característico de submissão, aonde, segundo algumas descrições do tempo, acontecia de joelho por terra diante do cobrador islâmico e de mão colocada sobre a garganta ou o pescoço. Era o gesto de domínio, de pertença. Esta terra é nossa e tu estás nela porque te deixamos. É impressionante pensar que o moçárabe não podia, de facto, ser sepultado de cara tapada, mas o seu rosto era envolto num véu, porque não era sepultado na terra de Alá aquele que é gentio ou ímpio de rosto descoberto. Nesta terra que ansiava pela reconquista, nesta terra que queria a plena liberdade, vivia ainda com a restrição e a preocupação de um possível regresso. E Granada estava aí sempre, como cidade islâmica, a lembrar-nos a cultura de domínio que durante séculos experimentamos e sentimos. Por isso, fazer recuar a fronteira da nossa liberdade era também uma preocupação militar. A defesa da liberdade peninsular significava afastar para mais longe o domínio da Morama. A cidade de Ceuta aparecia por isso como uma garantia da liberdade para todos nós, se fosse nossa essa cidade. O mestre Davis pensou exatamente na conquista de Ceuta. A conquista de Ceuta garantia a segurança da nossa liberdade e, como disse, poderia enfraquecer todos os perigos e ameaças da cristandade pelo Islão. E, lentamente, ia minando os recursos que mantinham ainda a cidade de Granada como o último bastião islâmico na Península Ibérica. Foi assim que, no dia 21 de agosto de 1415, a cidade de Ceuta foi tomada. Neste livro podemos constatar que era uma quarta-feira. No domingo seguinte, aí foi celebrada a missa na mesquita principal. Estamos num tempo em que a primeira fase da partida do nosso território foi para bem perto, para Marrocos, para a proximidade das margens do Mediterrâneo. Lá do lado de Algeciras, depois de passarmos Gibraltar, ali bem perto está Ceuta, uma cidade a visitar, com a marca da nossa cultura, da Portugalidade. Gostaria muito de recordar que vai ser exatamente a partir desta experiência com êxito que Portugal ganha fôlego para começar a preparar a expansão através das descobertas marítimas. Situámo-nos então no reinado de Dom Dinis, 1279-1325, e vamos encontrar os primeiros navios dedicados de um modo muito especial a Nossa Senhora e marcados pela devoção cristã. Os navios que Dom Dinis curiosamente preparou chamavam-se Nossa Senhora, Santa Maria e Deus de Portugal. Gostaria muito de salientar a importância da dimensão missionária.
o mestre Davi foi muito claro ao pensar na partida para Ceuta, que o fazia como vontade de Deus, para expandir o reino cristão, o Evangelho, que só assim o faria, porque só pela vontade de Deus valeria a pena trabalhar. Tudo o resto era vaidade vã, passageira e caduca, que ele assentava a sua preocupação na vontade de Deus. Vamos colocar-nos nesta preocupação acrescida de preparar a nossa expansão marítima através da grande odisseia dos mares. E por isso temos que introduzir entre nós uma nova figura. Temos que introduzir o infante Dom Henrique. Ele vai ser verdadeiramente decisivo na epopeia das descobertas. De verdade, nós percebemos que a sua figura era rica, polifacetada, com uma grande capacidade de versatilidade. Por isso, ele aliava as preocupações patrióticas à sua convicção como homem cristão. Paramos um pouco na primeira realidade, a dimensão patriótica. Do Oriente vinham as especiarias, os produtos que percorriam a rota da seda. Sabemos que a grande cidade do interposto europeu era a cidade de Veneza. Aí se fazia a expansão por toda a Europa destes produtos vindos do Oriente. Percebeu perfeitamente o infante Dom Henrique que seria muitíssimo estratégico para Portugal se conseguíssemos chegar ao Oriente por mar. Então seria Lisboa a grande cidade do interposto comercial das especiarias orientais. E como uma rota nunca é lucrativa quando faz a viagem para um lado só, ou seja, trazer do Oriente para o Ocidente as especiarias, o marfim, o bálsamo, a canela, a pimenta, o cravinho, o cominho, a seda que dava o nome à rota, era necessário também que a viagem fosse rendosa na ida. Como tal, era importante levar os produtos europeus para o Oriente. Por isso, Lisboa, se conseguisse abrir caminho por oceano até a Índia, faria este percurso com uma dimensão dupla de vantagem, de comércio europeu para a Ásia e de comércio oriental, asiático para a Europa. Vai começar a preparar esta odisseia, que de facto terminou com a descoberta do caminho marítimo para a Índia e fez de facto de Portugal uma potência mundial de referência incontornável na história comercial e na história das descobertas, na história dos mares, na história das relações entre povos. Compreendemos como foi importante a figura de Dom Afonso Henriques. O segundo aspecto, como homem cristão, fazia dele alguém preocupado com a dimensão da evangelização. Eu gostaria muito de chamar a atenção para as crónicas de Azurara, nomeadamente a Crónica da Guiné, no seu capítulo 4 e 5. É um documento precioso onde nós conhecemos a intencionalidade do infante Dom Henrique. Ele tem efetivamente a preocupação de que as cruzes que vão na caravela sejam cruzes que pré-anunciam a dimensão missionária. Não vamos apenas com o fito comercial, com a mensagem de fazer povos amigos para haver um entreposto entre o Oriente e o Ocidente, mas há uma preocupação real de levar também a dimensão da fé. Por isso, nas naus vão os missionários. E esta crónica que nós podemos citar apresenta-nos esta visão do infante Dom Henrique. Escutemos a passagem que seleciono como elucidação daquilo que acabamos de referir. Efetivamente, o infante Dom Henrique procurou realizar na sua
ação esta dimensão de ideal cristão e ao mesmo tempo patriótico. De tal modo que o Papa Nicolau V, através da bula Romanus Pontifex, faz a exaltação desta odisseia e desta tarefa, pela qual Dom Afonso V e o infante Dom Henrique realizam a evangelização de novos povos. Percebemos como este reconhecimento da Santa Sé pela pessoa do Romano Pontífice, o Papa, é de facto um testemunho importante que nos apresenta uma visão de quem está fora e com a objetividade de um Papa que neste contexto exigia a Portugal o cumprimento da sua missão como nação evangelizadora. Fiquemos com a bula que referi e apreciemos a dimensão de louvor que o Papa dirige à ação da nossa pátria portuguesa. Os descobrimentos foram sem dúvida um marco muito importante na história de Portugal. Portugal foi levando Cristo por tantos lugares, conquistados ou descobertos. Foi levando a boa nova da salvação, juntamente com o conhecimento, com toda a importância que isso teve para a cartografia, para a geografia, e foi trazendo para Portugal também tantas características dos povos conquistados. Mas um momento importante foi o momento em que o Papa Nicolau V consagrou Portugal. Não só este pequenino canto que nós hoje conhecemos e que chamamos Portugal, mas todos os espaços conquistados, todos os espaços descobertos. Gostava convosco, neste momento, partilhar aquela que é a bula Romanus Pontifex, esta bula em que o Papa Nicolau V demarca claramente o que é Portugal. Falo naturalmente no tempo do rei Dom Afonso V e do infante Dom Henrique. Diz então o Papa nesta bula: não sem grande alegria chegou ao nosso conhecimento que o nosso dileto filho, infante Dom Henrique, incendido no ardor da fé e zelo da salvação das almas, se esforça como verdadeiro soldado de Cristo, por fazer conhecer e venerar em todo o orbe, até aos mais remotos lugares, o nome do gloriosíssimo Deus, reduzindo à sua fé não só os sarracenos inimigos dela, como também quaisquer outros infiéis. Depois da conquista de Ceuta por seu pai, muito contra aqueles inimigos, foi realizado mesmo pelo infante. Às vezes, com a sua pessoal intervenção, não só sem trabalhos, despesas e morte de sua gente. E sempre incansavelmente e cada vez mais animado, do mesmo propósito, povoou de fiéis as ilhas desertas, onde fez construir igrejas e outras casas piedosas. Fez batizar e converter os habitantes de outras, para propagação da fé e aumento do culto divino. Além disso, tendo este infante conhecimento de que jamais, ao menos desde que há memória, o mar-oceano foi navegado em suas extensões orientais e meridionais, pelo que nada se sabe dos povos daquelas partes, julgou prestar grande serviço a Deus, tornando-o navegável até aqueles índios que consta adorarem a Cristo. Assim, poderia levar estes a auxiliar os cristãos contra os sarracenos, fazendo pregar o santo nome de Cristo entre os povos que aceita do nefando uma foma infesta. Sendo munido da autoridade régia, há 25 anos que com grandes trabalhos, perigos e despesas, não cessava com suas velozes naus, chamadas caravelas, devassar o mar em direção das partes meridionais
e Polo Antártico. Aconteceu assim que foram perlustrados portos, ilhas e mares. Atingida e ocupada Guiné e portos, ilhas e mar adjacentes, navegando depois até à foz do rio reputado como o Nilo, Níger, fazendo guerra aos povos daquelas partes e apoderando-se das ilhas e mares adjacentes. Guineus e negros tomados pela força, outros legitimamente adquiridos por contrato de compra, foram trazidos ao reino, onde em grande número se converteram à fé católica. O que esperamos progrida até à conversão do povo, ou ao menos de muito mais. Tivemos, porém, conhecimento de que o rei, Dom Afonso, e o infante, receando que tudo quanto obtiveram com tais perigos, trabalhos e despesas, e possuem como verdadeiros senhores, outros, movidos de malícia e cupidez, venham usurpar ou danar, não sem ofensa a Deus, o prosseguimento de tal obra. Para isso obviar, proibiram que se navegue por aquelas províncias e por lá se trafique, a não ser em suas naus e com seus nautas, licença expressa do rei ou do infante e pagamento de tributo. Pode, porém, suceder que, pelo decorrer dos tempos, pessoas de outros reinos ou nações sejam arrastadas pela cobiça, pela inveja ou pela malícia a infringir tal proibição, do que poderão resultar ódios, dissensões, rancores, guerras e escândalos ofensivos a Deus e perigosos para as almas. Por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, por outras cartas nossas concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade de, entre outras, de invadir, conquistar e subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes. Por esta mesma faculdade, o mesmo Dom Afonso, ou por sua autoridade, o infante, legitimamente adquiriram mares e terras, sem que até aqui ninguém, sem sua permissão, neles se intrometesse, o mesmo devendo suceder a seus sucessores. E para que a obra seja mais ardentemente e assim possa prosseguir. De modo próprio, e depois de amadurecida reflexão, em plenitude do poder apostólico, queremos que o teor daquelas cartas se considere, palavra por palavra, incerto nesta, com todas e cada uma das cláusulas nelas contidas, vigorando até para quanto foi adquirido antes da data daquela faculdade, como para quanto posteriormente pode ou possa ser conquistado aos infiéis e pagãos, províncias e ilhas, portos e mares, incluindo ainda a conquista desde os cabos do Bujador e não até toda a Guiné e, além dela, toda a extensão meridional. Tudo declaramos pertencer de direito in perpetuum aos mesmos Dom Afonso e seus descendentes. E determinamos ainda e declaramos que o mesmo rei Afonso e seus sucessores e o infante poderão, livre e licitamente, estabelecer naqueles, tal como nos outros seus domínios, proibições, estatutos e leis, mesmo penais, assim como tributações, tanto nas terras já adquiridas, como nas que venham a adquirir. Poderão eles, ou as pessoas a que o tenham permitido contratar ou negociar como convier com os sarracenos e infiéis, em tudo que não sejam armas, naus, ferramentas, cordame, para o que vigoram os indultos já anteriormente concedidos. Poderão fundar nessas terras igrejas ou mosteiros, para lá enviar eclesiásticos seculares e, com a autorização dos seus superiores, regulares de ordens mendicantes, sendo lícito a tais eclesiásticos ali exercer as suas funções e jurisdição própria.
e a todos e cada um dos fiéis eclesiásticos, seculares e regulares, de qualquer categoria ou dignidade, exortamos e rogamos em nome de Deus que não transfiram nem transportem para os infiéis destas terras adquiridas ou conquistadas armas, ferro ou cordame. E também que, sem especial licença do mesmo rei Afonso e seus sucessores e infante, ninguém, direta ou indiretamente, se intrometa na atividade do tráfego ou navegação dessas partes, ou por qualquer forma tente impedir a sua pacífica posse. Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir estas determinações, seja excomungado, só podendo ser absolvido se, satisfeitos o rei Afonso e seus sucessores ou o infante, eles nisso concordarem. É esta a bula, amigo e irmão, que demarca os povos, as terras e também a missão de Portugal por aquém e além-mar. Continuamos o nosso programa com a continuação das explicações dadas pelo nosso querido Dom Francisco. Como acabamos de ouvir, este reconhecimento faz-nos perceber o grande desafio da continuidade. É uma obra que está apenas a começar. Sabemos que o grande momento de exultação para Portugal vai ser mesmo a chegada à Índia por via marítima. E vamos agradecer àquela com quem fizemos uma aliança, pedindo-lhe a ajuda para chegar à Índia por mar. Vamos-lhe agradecer com uma imensa ação de graças que perdura até hoje como um dos símbolos mais internacionalizados do nosso país e da capital. Refiro-me ao Mosteiro dos Jerónimos, Santa Maria de Belém. A ação de graças a Nossa Senhora, porque acompanhou a epopeia, e Dom Manuel I vai ser de facto grato e vai reconhecer que a sua mão de madrinha de Portugal esteve presente. A mística mariana deu mais uma vez aos nossos marinheiros, aos nossos descobridores, a força e a coragem. Não se sentiam sós. Entre o céu e o mar, eles percebiam que estava alguém com eles. Naquelas cascas de nozes, as nossas naus tão precárias e indefesas, o passar o Cabo Bojador, o atravessar a Tarpubana, como havia de dizer o nosso épico Camões, o ter que enfrentar o Adamastor, tudo isso foi feito na companhia de alguém que se tornou sempre presente pela fé dos que olhavam para ela como rainha e mãe, com os missionários e com os marinheiros, nas bandeiras com as cruzes de Cristo e a também Maria. Vamos, pois, ficar à espera do próximo programa, onde nos encontraremos com a continuação desta epopeia e, ao mesmo tempo, com a plenitude desta terceira aliança de Portugal com Maria. Obrigado, fique conosco nesta estrada que, afinal, é marítima.